O conto 3 de Os Lusíadas é uma história romântica que simboliza a força e a veemência do amor em Portugal. Narrada pelo Vasco da Gama, destaca-se do episódio uma carga romântica e dramática, deixando em segundo plano as questões políticas que o marcaram. Após o Vasco da Gama ter navegado até o continente africano, ele se encontra na cidade de Melinde. Ele conhece o rei Melidano e invoca a Calíope, musa da mitologia grega, para contar sobre as grandes glórias de Portugal. O navegador conta ao rei a história do seu país desde sua formação até o início das grandes navegações. Assim, inicia-se uma história de amor. Esse canto começa com o Dom Henrique, que era um grande guerreiro vitorioso. Um de seus maiores atos foi a expulsão dos mouros da Península Ibérica, hoje conhecido como Lusitânia. Tal feito chamou a atenção do rei de Castela, que por esse motivo cedeu um pedaço da terra e a mão de sua filha para o guerreiro. Dom Henrique e sua nova esposa, Teresa, conceberam um filho, o Afonso, nome em homenagem ao seu avô. Afonso cresceu para ser um grande guerreiro igual ao seu pai. Após a morte do Dom Henrique, Afonso queria que a terra da qual seu pai ganhou do seu avô, Portugal, prosperasse e crescesse. Então, Afonso se proclamou rei de Portugal, contrariando a opinião da Teresa, sua mãe. Para conseguir o trono, Afonso assassina sua mãe e toma posse do reino de Portugal. Afonso Henrique se casou com uma mulher bela e encantadora, e com ela teve 7 filhos. Porém, o foco da história começa com um de seus descendentes, Afonso IV. Após se tornar homem, ele tem filhos, o mais importante para o canto sendo Dom Pedro I. Afonso se torna rei de Portugal. Dom Pedro se casa com uma mulher charmosa chamada Constança, descendente da nobreza castelhana. Porém, o amor entre eles não o satisfaz. Então, ele conhece Inês de Castro e instantaneamente houve uma conexão amorosa entre eles. Inês era filha de um poderoso fidalgo galego e dama de companhia de Dona Constança. Dom Pedro e Constança tiveram seu primeiro filho tranquilamente, porém, na segunda gravidez, Constança sofre complicações e morre. Com a morte de Dona Constança, Inês foi morar em Coimbra e Dom Pedro, futuro rei de Portugal, viúvo, queria se casar com Inês, fazendo dela sua rainha. Eles acabaram tendo 3 filhos juntos. Afonso IV, após descobrir a fuga de seu filho com uma mulher não digna ao trono de Portugal, manda prender a Inês de Castro e seus 3 filhos que teve junto ao Dom Pedro, com a intenção de matá-los. O rei temia que o trono acabaria nas mãos de seus netos bastardos, e não nas de Fernando, filho do Dom Pedro e da Constança. Capturada, Inês clama piedade a Afonso IV, utilizando lindas palavras para comover o rei. Ela implorava para que seus filhos pudessem ser mandados para longe. Afonso IV se comoveu com o discurso da Inês e estava prestes a libertá-la. Porém, antes de que ela e as crianças pudessem escapar, os verdugos que defendiam a ideia inicial do rei não ficaram contentes com a mudança de planos, então degolaram a mulher. Enquanto esse acontecimento ocorria, Dom Pedro se encontrava numa expedição. Ao saber que sua mulher havia sido assassinada, Dom Pedro voltou para Portugal com seu coração partido e uma imensa tristeza. Foi a partir desse dia que ele começou a planejar como que ele vingaria a morte de sua amada. Após 6 anos do assassinato, Dom Pedro tomou posse do trono de Portugal. Assim que ele conseguiu o poder, mandou executar todos os assassinos do seu verdadeiro amor. Com justiça feita, o novo rei, para imortalizar seu amor por Inês, jurou em presença à sua corte que já havia casado clandestinamente com a mesma, assim transformando-a em rainha, mesmo após sua morte. Agora é tarde. Inês é morta.